10% da produção brasileira de soja está em risco. Unidade Marfrig de Mineiros, em Goiás, volta a operar. Setor sucro-alcooleiro registra grandes perdas em 2018. Confira como foi a posse do presidente Jair Bolsonaro aqui no Canal do Boi. Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Essa é a primeira edição ao vivo de 2019 e por isso a gente deseja a você um ótimo ano novo para você também. Carla, boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Um ótimo ano novo para você e um ótimo ano novo para você também de casa. Começamos esta edição falando sobre perspectivas para 2019. Exatamente, Carla. Bom, e o primeiro tema que nós vamos tratar, e que durante o programa de hoje você vai saber um pouco mais a respeito disso, é o mercado da soja. Olha, nós fizemos um apanhado, um levantamento de circunstâncias que podem mexer muito com o mercado da soja. E para falar dessa vez do que acontece com soja, ou o que pode acontecer com soja, melhor dizer, em 2019, e eu estou falando de preço, evidentemente que esse programa trata muito mais de mercado do que das questões técnicas, eu tenho que lembrar um pouco do que aconteceu em 2018. 2018 foi um ano no qual se teve algumas circunstâncias que fizeram com que os resultados de negociação para o produtor rural fossem muito positivos, ou que dessem, pelo menos, uma margem que poderia ser positiva para os produtores rurais. Uma produção muito cheia, safra recorde no Brasil, mas que contou com alguns elementos que fizeram com que crescesse, que desse bons resultados nas negociações. Entre esses elementos que eu destaco em 2018 e que em 2019, por enquanto, eles ainda não comparecem, estão alguns dos fatores. Primeiro, o câmbio. O câmbio, por motivos diversos, subiram no ano passado, seja por conta da corrida eleitoral, seja por conta da disputa comercial entre China e Estados Unidos. Aliás, essa disputa entre China e Estados Unidos fez com que os norte-americanos saíssem do mercado e ficasse praticamente só o Brasil, já que a Argentina quebrou safra. E com isso, a soja subiu muito no Brasil, porque a demanda ficou muito maior. A demanda ficando muito maior, o prêmio pago pela soja no Brasil nesse último ano também foi muito elevado. Esses elementos você já ouviu muito por aqui, esses fatores, mas eles fizeram com que o contorno do ano passado ficasse muito favorável para as negociações da soja brasileira. E esse é o ponto que eu quero destacar para você. Se em 2019 esses elementos ainda não estão muito presentes, eles podem aparecer de uma maneira diferente. Sabe por quê? Porque enquanto você tem algumas instituições oficiais que estão prevendo uma safra brasileira ali acima de 120 milhões de toneladas, como é o caso da Conab, 122 milhões, no caso do Departamento de Agricultura norte-americano, nós temos fortes indícios de uma certa quebra na safra brasileira. Não uma quebra tão forte assim, mas uma quebra de 10% que aí, meu amigo, derruba essa safra brasileira na casa de 10 até 12 milhões de toneladas de soja. Nós vamos ver agora como que estão as coisas e o que pode vir a acontecer. Porque isso passa também por um outro elemento. Esse outro elemento está ligado em relação ao que Estados Unidos e China podem vir a acertar. Nos últimos meses, a Agricultura BR tem mostrado, desde quando teve a movimentação para se ter um acerto entre os dois países e depois, quando aconteceu na Argentina, que muita gente acredita que isso não vai culminar num acordo. É o caso da AgriBrasil, participação do seu diretor aqui no último ano, ele dizia que não acreditava num acerto entre os dois países. E o que pode acontecer caso tenhamos quebra no Brasil, alguma quebra, e tenhamos também o acordo chegando em março e não fechando entre Estados Unidos e China. Vamos ver esses cenários? Você tem aqui o Agricultura BR destacando cenários para a safra de soja no Brasil. O que nós temos hoje previsto
Fim do conflito Estados Unidos e China, ou seja, chega no final de março e esse conflito de fato acaba. Esse é um fator que existe, que pode vir a acontecer. Ele talvez não seja tão positivo de início para o mercado da soja, mas a longo prazo pode ser positivo sim, porque Estados Unidos e China num conflito comercial podem ser complicados para o Brasil e também outros países. Outro fator importante que destacamos aqui no Agricultura BR é o câmbio e prêmio mais baixos. Esta situação acontece porque, por enquanto, há uma certa tranquilidade por conta do cenário internacional. China e Estados Unidos estão conversando melhor, nós não temos corrida eleitoral no Brasil, as coisas vão se acertando e temos aqui uma previsão, essa previsão aqui é da Conab, de 120 milhões e 60 mil toneladas de soja a serem produzidas. Esse é o cenário que, por enquanto, vai se desenhando. A Agricultura BR vai mostrar agora o que nós destacamos que pode vir a acontecer, porque há indícios que essa outra coluna que eu vou apresentar agora, ela possa vir a acontecer. Ela é simples. Conflito comercial entre China e Estados Unidos não termina no mês de março. Se isso não acontecer, nós temos uma alternância no mercado internacional. A primeira delas é em relação ao prêmio pago pela soja no Brasil. Ele volta a se elevar, é isso mesmo. Prêmio da soja no Brasil. Caso esse conflito não se resolva, ou pelo menos não se resolva de uma vez, nós teremos mais uma vez o prêmio pago pela soja brasileira mais uma vez elevado. Um outro elemento que as pessoas não estão lembrando muito bem e que nós temos falado, porque nós temos as instituições nos estados mostrando que isso está acontecendo, é uma quebra de 10% na safra de soja do Brasil. É isso mesmo. Safra de soja no Brasil pode quebrar em 10%, é isso que tem muita gente dito por aí. Safras e Mercados adiantavam isso no último mês, mas aqui o Agricultura BR mostrava pelos dados das instituições individuais nos estados que isso já era uma realidade. É o caso do DERAL no estado do Paraná, a ProSoja no Mato Grosso do Sul, que já disseram que safra recorde nos estados não tem. E aí tem problemas com o clima no Mato Grosso, que tem uma queda de produtividade, tem também estado de Goiás, com certo prejuízo, e também São Paulo. Mas esses assuntos nós falamos logo mais aqui no Agricultura BR, falando mais aprofundado, de uma maneira mais aprofundada, como é que fica essa produção de soja no Brasil e por que pode ter essa quebra de 10% na campanha. Olha, esse 1º de janeiro foi um ano de muito trabalho aqui no Canal do Boi. Nós tivemos a oportunidade, eu particularmente, de estar com o telespectador do Canal do Boi. Eu agradeço a audiência desta última terça-feira durante o nosso trabalho de cobertura da posse do presidente Jair Bolsonaro. Aconteceu nesse último dia 1º de janeiro, o Jair Messias Bolsonaro se tornou presidente do Brasil. Nós acompanhamos desde o início esse processo. Jair Bolsonaro, que ontem teve alguns elementos importantes durante todo o dia. Você vê aí o momento em que ele deu posse a seus ministros, ali o momento em que ele dá posse, inclusive, a Tereza Cristina, ministra da Agricultura. Isso é um certo resumo do que fizemos no dia de ontem, mas ontem fez todo o procedimento. Teve momentos, inclusive, que foram emocionantes. Muita gente mandava imagens aqui, alguns registros de fotos da televisão, quando estávamos fazendo a cobertura, mostrando realmente que havia um entendimento muito interessante, muito profundo entre a sociedade, as suas expectativas e o que Jair Bolsonaro hoje ele pode trazer para o Brasil juntamente com a sua equipe. Aquela última imagem, inclusive, é a imagem dele com seus ministros, um ministério que foi formado num critério muito importante. O critério usado foi técnico e pode ser que alguma pessoa ou algum grupo não goste de algum dos elementos escolhidos, mas o fator importante é técnico. São pessoas que, dentro daquilo que fazem, eles são
realmente muito bons. E isso traz ou reforça a esperança do cidadão brasileiro com resultados mais fortes, resultados melhores, de uma nação mais justa para todos, né? O presidente Jair Bolsonaro governa para todo mundo, inclusive para quem não votou nele, mas que tem uma sociedade mais justa. Essa é a grande promessa dessa imagem aí. Um ministério formado de uma maneira muito técnica por Jair Bolsonaro. Você vai acompanhar agora, conosco aqui na Agricultura BR, parte do discurso do presidente na sua cerimônia de posse nesse dia 1º de janeiro. Esse momento não tem preço. Servir a pátria como chefe do Executivo. Isso só está sendo possível porque Deus preservou a minha vida. E vocês acreditaram em mim. Juntos temos como fazer o Brasil ocupar o lugar de destaque que ele merece no mundo e trazer paz e prosperidade para o nosso povo. É com humildade e honra que me dirijo a todos vocês, como presidente do Brasil. E me coloco diante de toda a nação, nesse dia, como um dia que o povo começou a se libertar do socialismo, se libertar da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto. As eleições deram voz a quem não era ouvido. E a voz das ruas e das urnas foi muito clara. E eu estou aqui para responder e, mais uma vez, me comprometer com esse desejo de mudança. Também estou aqui para renovar nossas esperanças e lembrar que, se trabalharmos juntos, essa mudança será possível. Respeitando os princípios do Estado Democrático, guiados pela nossa Constituição e com Deus no coração, a partir de hoje, vamos colocar em prática o projeto que a maioria do povo brasileiro democraticamente escolheu. Vamos promover as transformações que o país precisa. Essa foi parte do pronunciamento de Jair Bolsonaro. Ele se divertia bastante desde da sua posse, de fato, que foi dentro do Congresso Nacional, aí, com a presença de deputados, estava sendo coordenada a mesa pelo presidente do Senado Federal, a qual ele brincava, disse que o pronunciamento dele seria curto, e foi realmente um pronunciamento bastante direto, bastante firme em torno das suas expectativas. Se mostrou feliz durante todo esse percurso, né, de posse, durante toda a cerimônia, se emocionou em vários momentos. Na sequência, aliás, antes dessa fala dele ali, que é o encontro de Jair Bolsonaro, esse que você viu agora, esse pronunciamento, foi o encontro de Jair Bolsonaro com a população brasileira. Então, é aquele momento público na qual o presidente se mostra como presidente de sua nação. Antes disso, a sua esposa Michele, ela fez um pronunciamento em Libras, foi algo inédito, nunca tínhamos visto isso antes, e que deixou muita gente pelo país inteiro emocionado e que entraram em contato com o Canal do Boi. E esse foi um momento muito positivo durante essa posse de Jair Bolsonaro, que não foi a única. Durante o dia de ontem, os governadores também pelos estados tomaram posse nas suas localidades. Um deles foi o governador eleito pelo estado do Mato Grosso, foi eleito em primeiro turno, Mauro Mendes, dos Democratas. Você acompanha como é que foi a fala de Mauro Mendes depois de tomar posse como governador. Diante de vocês, diante de todos que aqui estão, e certamente diante de Mato Grosso, diante de todas as autoridades, eu venho aqui hoje prestar um juramento e tomar posse na condição de governador, com absoluta consciência dos desafios que nós teremos que enfrentar nos próximos 4 anos. Falamos muito sobre isso durante a campanha, uma campanha que foi pautada pela verdade, pela simplicidade na comunicação,
porque é isso que cada vez mais o cidadão espera dos agentes públicos. O Brasil, meus amigos, caminha por momentos talvez muito delicados da sua história. Nós, cidadãos brasileiros, sabemos todos aqui presentes que o nosso país e o nosso Estado não é diferente. Ele é um grande cobrador de impostos e temos uma das mais altas cargas tributárias do nosso planeta. Em contramão, nós temos serviços públicos que estão de longe à altura daquilo que o Estado brasileiro cobra de todos nós, cidadãos. E aí, meus amigos, compreender o que está acontecendo nesse país, encontrar os caminhos para que nós possamos dar respostas claras e objetivas, esse é o grande desafio que será e está para todos aqueles que tiveram a oportunidade de exercer um cargo na vida pública e na gestão pública. Mas não só sobre os ombros do Executivo está depositada esta responsabilidade. Cabe aos senhores parlamentares, federais e estaduais, tomar as medidas corretas, eu não chamo de medidas duras, mas as medidas corretas para que nós possamos fazer uma correção de curso e colocar esse país novamente no trilho que ele precisa seguir. O Estado do Mato Grosso tem uma importância fortíssima para o desenvolvimento do país. O Mauro Mendes, ele chama a atenção de ter sido eleito em primeiro turno, tem muito apoio do agronegócio, vem do setor do agro, foi eleito de uma maneira exemplar no estado. Mato Grosso, que é o maior produtor de soja, estado, maior produtor de soja do mundo e tem o maior rebanho também bovino do Brasil. Um pouco antes, isso antes inclusive da posse do presidente Jair Bolsonaro, Ronaldo Caiado tomou posse no estado de Goiás. Mais uma vez, eu chamo a atenção para os governadores eleitos no centro-oeste do país, de todos eles terem forte ligação com o agronegócio. É o caso de Ronaldo Caiado, que se pronunciou durante a sua posse. A sua posse aconteceu antes do presidente Jair Bolsonaro, porque ele se deslocou até Brasília. Vamos acompanhar um pouco da fala de Ronaldo Caiado durante esse dia 1º de janeiro. Que a minha primeira manifestação neste ato solene de posse seja para elevar o pensamento a Deus e poder humildemente agradecê-lo. Vocês sabem que eu recebo com imensa honra e alegria e uma profunda responsabilidade o cargo de governador do estado de Goiás. Vocês sabem que não há sonho maior para um político do que governar sua terra. Jamais escondi isso. Aos meus amigos baianos que aqui estão presentes sabem também. Dizer que o povo de Goiás me concedeu em primeiro turno o mandato de governador. Vocês sabem que essa demonstração de confiança eu não irei decepcioná-los. Considero, senhores deputados, meus convidados, amigos, deputados, o momento mais desafiador da minha carreira política, que iniciei em 1989, começando já como candidato a presidente da República, o mais jovem naquela época. E hoje, eu quero dizer a vocês que eu sempre honrei o voto dos goianos. Eu nunca os decepcionei. Eu nunca desonrei o mandato que vocês me deram, 5 vezes deputado federal. E agora, senador da República. E neste momento,
no meio do meu mandato, assumindo o governo do estado de Goiás. Dizer a vocês que não foi uma campanha fácil, porque vocês... Aí uma parte do discurso ontem de Ronaldo Caiado, durante a posse, também estava bastante feliz. Outro governador que foi eleito em primeiro turno no Centro-Oeste, Mauro Mendes, no Mato Grosso, Ronaldo Caiado, no estado de Goiás. Aqui no Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja também tomou posse no dia de ontem. Nós transmitimos ao vivo parte da sua posse. Você vê ali o juramento de Reinaldo Azambuja tomando posse como governador do Mato Grosso do Sul. Ele permanece no cargo, uma vez que ele foi reeleito. É um outro governador também que tem origem no agronegócio, tem fortes atividades, vínculo, é produtor rural e foi reeleito como governador do estado do Mato Grosso do Sul para trazer e continuar o trabalho que estava sendo feito durante o seu primeiro mandato. E seguimos esta edição da Agricultura BR trazendo para você a previsão do tempo. Atenção, você que é da região centro-oeste do país. Vamos direto a somar meteorologia, ver com a Juliana Rezende como fica o clima na região para os próximos dias. Boa tarde, Juliana, seja bem-vinda. Um feliz ano novo para você. E o que podemos trazer para os produtores da região centro-oeste? Olá, muito boa tarde, Carla. Também desejamos um feliz ano novo a todos. Olha, na região centro-oeste, as chuvas vêm ficando cada vez mais intensas nesses últimos dias, porque tivemos a atuação de um corredor de umidade que conseguiu trazer algumas pancadas de chuva, especialmente entre Goiás e Mato Grosso. Para esses próximos dias, a chuva diminui gradualmente. Até o dia 7 de janeiro, o volume de água já diminui bastante na região. Isso porque esse corredor de umidade vai perder a intensidade e os ventos em altitude, então, vão diminuir, enfraquecendo a chuva em grande parte da região centro-oeste. Os acumulados de chuva ficam baixos, variando de 15 a 30 milímetros em grande parte da região. Ainda em alguns pontos do noroeste do estado do Mato Grosso, a proximidade com a Amazônia ainda favorece as pancadas de chuvas mais expressivas. Para as próximas semanas, as instabilidades ainda vão diminuir cada vez mais. A partir do dia 8 de janeiro, a chuva que acontecer agora em grande parte do centro-oeste deve vir de forma bastante fraca e isolada. Os acumulados de chuva diminuem ainda mais e variam de 5 a 15 milímetros em grande parte de Goiás, Mato Grosso do Sul e também faixa leste do estado do Mato Grosso. A chuva ainda segue forte, principalmente no noroeste do estado do Mato Grosso. E até pelo menos o dia 17 de janeiro tem previsão de chuvas mais fracas na maior parte da região. O volume de água não vai ficar tão elevado, então não tem previsão de chuva tão volumosa. A expectativa é de pancadas persistentes, mas com baixo volume de água, especialmente até o dia 17 de janeiro, em grande parte do centro-oeste brasileiro. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E por aqui nós vamos agora falar sobre soja. Tenho até medo de falar, A consultoria Safra estima que o Brasil deve ter uma perda de 10% da produção da soja na safra 2018-2019. Os problemas apresentados pela consultoria se devem às condições climáticas. Além dos estados do Paraná e de Mato Grosso do Sul apresentarem problemas na produtividade, estão sendo registrados também em Mato Grosso, São Paulo e Goiás. Isto muda muito o cenário da produção de soja no Brasil. Foi sobre esse assunto que abrimos o Agricultura BR de hoje. Vamos falar um pouco a respeito dessa situação, porque Paraná e Mato Grosso do Sul já é consolidada as perdas. Observe o que eu estou dizendo. Consolidação de perdas nesses dois estados. Já Mato Grosso
Goiás, principalmente esses dois estados, e São Paulo, há registros de queda na produtividade. Principalmente Mato Grosso, que é o maior estado produtor e tem regiões muito distintas e que podem apresentar variações muito diferentes, esses números ainda vão sendo trabalhados pelo IMEA, principalmente, para chegar ao que vai acontecer no Brasil. Mas daqui a pouco eu vou concluir essa ideia que você já viu logo no começo da abertura do programa, que eu dizia que há fortes indícios de quebra na safra brasileira e essa safra brasileira pode cair. É o que nós vamos mostrar agora. É o caso do Mato Grosso do Sul, exemplo desse momento, no qual a Associação dos Produtores de Soja do Estado, que aguardavam uma safra recorde na campanha 18-19, acima de 10 milhões de toneladas, não vê mais esse número não. Inclusive, vê abaixo de 9 milhões de toneladas, o que representa mais de 10% de queda. A expectativa agora da ProSoja sul-mato-grossense é de uma produção de 8 milhões e 900 mil toneladas, contra 10 milhões de toneladas, que era a expectativa anterior. Se fosse confirmada essa expectativa anterior, seria recorde para o Mato Grosso do Sul. Não deve chegar a esses dados. No estado do Paraná, nós temos alguns números que estão sendo apresentados que ainda não convergem para uma situação de perdas tão expressivas. Mas o acompanhamento de lavouras, que mostram, semana a semana, feito pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, mostra que a qualidade das lavouras, ela vai caindo semana a semana. E é muito inferior àquilo que acontecia no ano passado. Esse dado é fundamental para se entender como é que vem a produção de soja no estado do Paraná. Os últimos números que foram apresentados aqui na Agricultura BR do DERAL mostravam que 80% das lavouras de soja do Paraná estavam em boas condições. No ano passado, no mesmo período, ou um ano antes, né, já virou de ano, mas um ano antes os números ficavam acima de 96%. Então, isso muda muito o cenário. Vamos ver como é que está a expectativa de produção de soja no Paraná? Observe que aqui já apresenta-se alguma redução na expectativa de produção, mas ainda não é aquilo que está se vendo em outros levantamentos feitos, inclusive pelo próprio DERAL. A estimativa anterior era de 19 milhões e 600 mil toneladas, a última apresentada em 19 milhões e 100 mil toneladas. Esses números aqui são os últimos do estado do Paraná. Eu ressaltei Mato Grosso do Sul e Paraná porque esses são os dois estados mais afetados pelo fator climático. Paraná deve ainda apresentar resultados mais baixos em relação à sua produção. Os demais estados, como a Carla citava há pouco, são os estados do Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Minas Gerais também tem uma pequena produção, mas também deve ser afetada pelo fator climático. Mas a questão é, por que eu estou lembrando disso tudo? Lembra a primeira informação que a Carla destacava agora? Safras e Mercados acredita em 10% de quebra na safra brasileira. Aí a conta é muito simples, meu amigo. Olha só, se a safra brasileira está sendo prevista entre 120 milhões até 122 milhões de toneladas, 10% seriam 12 milhões de toneladas abaixo daquilo que estava sendo apresentado anteriormente por Conab e Departamento de Agricultura norte-americano. Só que nós trouxemos uns elementos novos sobre esse estudo. Nós quisemos ver, né, como é que os estados estavam acompanhando as suas lavouras de soja. E aí, o cenário desenhado é o seguinte: o Brasil vem com uma boa safra na campanha 18-19, ou seja, acima de 100 milhões de toneladas, próximo a 110 milhões de toneladas, mas bem abaixo dos 120 milhões que estavam sendo previstos anteriormente. Esse é o resumo, pelo menos, dessa leitura inicial que nós temos da produção em campo no Brasil. E essa leitura inicial de campo, dificilmente ela se altera, porque no estado do Mato Grosso do Sul e no Paraná, principalmente quem plantou no mais cedo, né, no cedo, foi mais afetado pelo fator climático e isso não tem como recuperar a produtividade mais, então a produtividade ficou mais baixa. Vamos ver o comparativo. Aqui esse comparativo mostra o que Conab, Departamento de Agricultura norte-americano e também o que a Safras e Mercados e a Agricultura BR apuraram em termos de produção.
Conab, ela estimou no seu último levantamento, apresentado na abertura da segunda semana de dezembro do ano passado, 120 milhões e 60 mil toneladas de produção. O Departamento de Agricultura norte-americano, naquele mesmo dia à tarde, disse que são 122 milhões de toneladas. Esses números, eles não estão muito próximos do que se está vendo no campo, porque o que se está vendo no campo é uma mínima, quer dizer, a safra brasileira pode ter uma quebra de 10%, ou seja, ser de 108 milhões de toneladas, mas como o Paraná ainda não assume oficialmente essa queda um pouco mais expressiva, a Agricultura BR destaca aqui uma mínima de expectativa de produção em 109 milhões de toneladas de soja, é isso mesmo. Previsão, então, inicial de safra de soja brasileira na casa de 120 milhões de toneladas, pode vir para 109, 110 milhões e isso mexe bastante com o mercado. E muitas empresas do agronegócio sofreram muito no ano passado. Um dos setores que sofreu bastante em 2018 foi o sucro alcooleiro. E para falar sobre um balanço e também comentar sobre os danos a este setor, vamos lá para a Bolsa Brasileira de Mercadorias conversar com Walter Puga Júnior. Puga, boa tarde. Primeiramente, feliz ano novo. Fala para a gente um pouco destes danos do setor sucro alcooleiro. Olha, boa tarde a vocês, boa tarde a todos, um feliz 2019. Bom, nós terminamos o ano com algumas empresas do agronegócio, aliás, muitas empresas com valor de mercado bem abaixo do que começaram o ano. Portanto, foi um ano difícil para todo o setor do agronegócio, mas difícil notadamente para o setor sucro-alcooleiro. É que em meados do ano, os contratos futuros de açúcar rasaram fundo no mercado internacional, caíram aí para a casa dos 10 centavos de dólar por libra-peso, uma produção sem precedentes lá na Índia alterou a cotação do açúcar no mercado internacional, mesmo com algum avanço nos preços do etanol no Brasil, as usinas processadoras de cana-de-açúcar no Brasil sofreram e sofreram muito. Isso não foi suficiente, o bom preço do etanol, para compensar as perdas. Vamos começar pelas empresas mais importantes que têm papéis comercializados na Bolsa. A Cosan, por exemplo, que tem negócios na área de logística, lubrificantes, também trabalha com combustíveis, perdeu em valor de mercado 3,3 bilhões. Isso considerando aí o valor das ações na Bolsa. Terminou o ano valendo aí menos de 14 bilhões de reais. Embora o Grupo Cosan tenha aumentado sua receita nos primeiros 3 trimestres deste ano, o fato é que subiu em relação a 2017, mas a rentabilidade foi bem menor. Resumindo, a queda foi de mais de 17% no valor da empresa. A companhia faturou mais com distribuição de combustíveis, com venda de gás e lubrificantes, mas sofreu com redução das margens de distribuição, né? Especialmente depois da greve dos caminhoneiros e com aquele aperto nas margens da Raízen Energia. Não foi a única Cosan, viu? O Grupo São Martinho, por sua vez, perdeu mais de 400 milhões de reais em valor de mercado e encerrou o ano avaliado em 7 bilhões de reais. A queda nas ações da companhia foi a menor, foi da ordem de 3,3%. Mas o fato, e o Jornal Valor Econômico destaca isso hoje, é de que até o fim do segundo trimestre da safra 2018-2019, o aumento das apostas na empresa em etanol ainda não compensava a perda de receita que ela teve com açúcar. Então, São Martinho também recuou bastante. Já a Biosev foi um ponto fora da curva entre as empresas do ramo em 2018. A Louis Dreyfus Company realizou um aporte de 3 bilhões e meio de reais na empresa, isso em março, né, para pagar aí parte da dívida da empresa e reforçar o caixa, né? Mas o valor de mercado da companhia aumentou de 2 bilhões e 100 milhões para 3 bilhões e 100 milhões de reais. Resumindo, mesmo com o aumento de capital da Louis Dreyfus, né, na Biosev, o fato é que os outros acionistas não acompanharam, né? Então as ações negociadas da empresa equivalem a mais ou menos aí 6%, né? Isso reduziu a liquidez de papel,
fechou o ano com queda de mais de 32%. Então nós tivemos um ano difícil para as empresas sucroalcooleiras, tivemos problemas com a exportação de açúcar em função de preço, problemas de rentabilidade, e mesmo a alta do etanol não compensou não. Elas estão entre as empresas que mais perderam valor no chamado mercado de bolsa, ou seja, o setor perdeu e perdeu muito. Prejudicado pela valorização do açúcar, o segmento sucroalcooleiro viu seu valor diminuir em média 6,2%, perdeu 1,6 bilhões em função desse cenário adverso aí também. Resumindo, nós tivemos aí uma queda no valor das empresas cujos papéis são negociados em bolsa. Lembrando que bolsa, papel negociado em bolsa, é uma referência para o mercado de negócios, mas que resumem o valor da empresa. Então, nós tivemos perdas acentuadas, mesmo com aporte de recursos, como no caso da Biosev. O setor sucroalcooleiro perdeu muito. Outras empresas do agronegócio também perderam no ano passado. Mas a expectativa agora é bem melhor, viu, Carla? A expectativa é que em 2019 haja uma recuperação dessas empresas, tendo em vista aí possibilidades de avanço na economia brasileira. Fora isso, aquela preocupação de sempre com a redução, uma desaceleração da economia em todo o mundo. Dependemos do que ocorre fora do Brasil, mas a princípio, 2019 será um ano bem melhor. É com você. Obrigada por enquanto. O Pulga volta logo mais aqui no Agricultura BR para falar sobre o mercado financeiro. Porque agora nós vamos para um intervalo comercial, mas no próximo bloco você confere que a unidade da Marfrig em Goiás voltou a operar e você também acompanha as ações ao vivo da empresa. Aproveite para entrar em contato conosco. Você pode entrar em contato através do nosso WhatsApp. O número é 679-9656-2266. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Fique ainda mais ligado no SBA em 2019. Somos 100% agro. Novos programas e projetos especiais para a divulgação do seu negócio. Lançamentos, promoção de produtos e serviços em formatos exclusivos, sob medida para a sua empresa. Nossos consultores especializados têm sempre a melhor solução para aumentar a visibilidade dos serviços, produtos e insumos que movimentam o campo e geram riquezas para o país. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Olá, produtor rural e empresário do agronegócio. Eu trago uma boa notícia. Agora o canal do Boi também está na NET Claro TV. É importante atualizar o seu cadastro ou fazer um novo. Basta acessar o nosso site ou, se preferir, pode telefonar. Expandimos. Isso é sinal de inovação e bons negócios. O rebanho bovino brasileiro chega a um novo patamar no controle parasitário com o Evol, a nova marca da Ouro Fino Saúde Animal, reunindo na mesma formulação dois princípios ativos, a ivermectina e o sulfóxido de albendazol. Único no mercado de endectocidas, o Evol age em todas as formas e fases dos vermes, além de controlar bernes e carrapatos. Evol, a marca da evolução dos endectocidas. Estamos de volta e agora destacamos o mercado financeiro brasileiro. O dólar, que iniciou a primeira sessão de 2019 em alta, passou a recuar nesta quarta-feira, com os investidores de olho no noticiário local, com a posse dos novos ministros aqui do Brasil, e também com os investidores de olho no cenário internacional, com uma possível desaceleração da economia chinesa. E nós vemos agora como está se movimentando o dólar comercial no Brasil. A variação é negativa de 0,69%, com o dólar sendo negociado a R$ 3,84 mais 8. E para falar mais sobre esse cenário no mercado financeiro, vamos voltar à Bolsa Brasileira de Mercadorias com Walter Pulga Júnior. Pulga, como que começa essa sessão de 2019 no mercado financeiro? Olha, o que nós temos aí, como você vê, é uma valorização do real, né? Na expectativa aí de que as mudanças propostas e que serão anunciadas daqui a pouquinho pelo novo ministro da Economia, Paulo Guedes, tragam algum alento ao mercado, né?
Também vale ressaltar que é início do ano, o volume de negócios é menor, portanto a oscilação também é menor. Nós temos o dólar em queda depois de uma alta acentuada, né? Vale lembrar que o dólar no ano passado terminou com uma alta, né, bem acentuada, de mais de 16%, uma alta de quase 17% frente ao real. Resumindo, o real perdeu o valor frente ao dólar no ano passado. O ano começou a 13,31, terminou a 13,87, ou seja, no final do ano, comparando janeiro e dezembro, nós tivemos aí uma desvalorização acentuada do real. Mas isso tende a mudar caso as reformas propostas por Jair Bolsonaro comecem a ser implementadas. Elas precisam ser implementadas para que o mercado volte a acreditar aí numa recuperação das contas públicas e, lógico, né, valorização do real. O mercado tem pouca liquidez, aguarda as medidas de fato do novo governo para ajustar as contas. Lembrava aí um gestor de derivativos de uma corretora brasileira que não quis ter seu nome citado para a agência de notícias Reuters, né? Alguns investidores também estão aí negociando, né, posições que foram defensivas, que foram montadas em dezembro. Então agora nós começamos a ter um outro movimento, né? A grande expectativa é justamente pelos anúncios que deverão ser feitos por Paulo Guedes sobre reforma, sobre prosperidade. Bom, a nova equipe econômica tem reforçado com quem tem contato, né, que não fará divulgação de qualquer pacote, preferindo adotar um processo contínuo de desregulamentação, simplificação e redução dos tributos. Resumindo, no mercado internacional, o dólar tem leve queda frente a outras moedas, mas tem uma queda mais acentuada frente ao real. Agora, de olho nisso e de olho no que o Banco Central faz para defender o real, né? O Banco Central realiza hoje leilão de até quase 3.500 papéis, né, de swap cambial tradicional, o que equivale aí à venda futura de dólares para rolagem aí até fevereiro, num total aí de, vai tentar rolar mais de 13 bilhões de dólares, né? Se mantiver essa oferta diária, o Banco Central poderá, até o final do mês, ter feito uma rolagem integral desses papéis, né? São 13 bilhões de dólares no mercado. É esperar para conferir, mas o Banco Central tenta agir para controlar o dólar. Agora, é importante lembrar que o investidor brasileiro, embora em baixo volume de negócios, continua a acreditar na nossa Bolsa, viu? Agora há pouco a Bolsa passava de 89 mil pontos, já arrumava aí para os 90 mil pontos, tinha alta de mais de 2%. Enquanto o estrangeiro retira dinheiro do Brasil, mercado brasileiro, o investidor brasileiro aposta aí na melhoria, na valorização das nossas empresas, cujos papéis são negociados em bolsa, e a expectativa é de que a nossa bolsa atinja mesmo logo mais aí os 90 mil pontos. Vamos esperar para conferir. Há uma euforia no mercado, uma expectativa positiva, isso é fato, isso traz algum alento para o mercado. Mas vamos lembrar, é início do ano, baixo volume de negócios, é natural muita oscilação. O que nós vemos no primeiro dia de negócios pode não se confirmar nos próximos dias. Portanto, sempre atento. O mercado financeiro é rápido, trabalha com especulação e o que está agora em alta pode amanhã vir em baixa. Vai depender do que o governo fizer daqui para frente. Todo mundo de olho no que Paulo Guedes, novo ministro da Fazenda, vai anunciar nos próximos dias. É com você, Carla. Obrigada por enquanto, Puga. Puga que traz mais informações direto da Bolsa Brasileira de Mercadorias ao redor da nossa programação aqui no canal do Boi. Quadro Agroações de hoje traz em destaque Marfrig. Você que acompanha a programação do canal do Boi já sabe que aquela unidade no município de Mineiros, no interior do estado de Goiás, foi reaberta. Foi informado nesta quarta-feira pela indústria Marfrig que tem ali uma unidade que acabou passando por um incendiamento, né? Ela pegou fogo, por isso teve o processo de trabalho paralisado. Essa unidade de Mineiros, no interior de Goiás, ali muito próximo, né? Divisa com o estado de Mato Grosso do Sul, essa unidade ela tem 1.000 funcionários alocados e tem uma capacidade de abate de até 1.000 cabeças por dia. Vamos saber agora, que é o fator mais interessante aqui do quadro Agroações, saber como é que vem se comportando o valor das ações de Marfrig na Bolsa de São Paulo. É o que você acompanha conosco agora. Você tem os números para as ações de Marfrig. Você tem aqui nos últimos 30 dias um acompanhamento de queda. Nós temos aqui entre o dia 3 de dezembro, acumulado do último mês, até o dia 28, que foi o último dia útil, um valor
que veio recuando. 3 de dezembro, a R$ 6,36 o valor da ação. No dia 10, R$ 5,92. No dia 20, R$ 5,30. No dia 26, acompanhando uma certa recuperação, vindo para R$ 5,56 o valor das ações de Marfrig. E no dia 28, encerrou o ano a R$ 5,46 Marfrig, que é negociada sobre a sigla MRFG3. Vamos saber agora como é que as ações de Marfrig são negociadas neste momento ao vivo na Bolsa de São Paulo. Destaque no Agricultura BR, você acompanha o mercado ao vivo para as ações. Marfrig tem recuperação, sobe 1,47%, vem a R$ 5,54 o valor da ação da Marfrig. Não poderia ser diferente, uma vez que tem uma das suas unidades Fabris se recuperando e voltando a operar no Brasil. E atenção, você telespectador da região sudeste do país, vamos assomar meteorologia para ver a previsão do tempo para a sua região. Juliano, o que podemos falar para os próximos dias para a região sudeste? Olha, Carla, podemos falar que tem previsão de chuva ainda ganhando intensidade na região sudeste, porque uma frente fria vai avançar pela costa brasileira, vai trazer mais áreas de instabilidades para a região. Nesses últimos dias, houveram alguns episódios de chuva em grande parte do sudeste, mas foi aquela chuva mal distribuída, que acontece por conta da combinação de calor e umidade. As condições de umidade do solo seguem ainda elevadas em grande parte da região. Nesses próximos dias, a chuva vai ganhar mais intensidade, principalmente na faixa leste do estado de São Paulo, sul de Minas Gerais, e tem previsão de chuva para grande parte da região. Apenas em pontos do norte mineiro e Espírito Santo é que uma massa de ar mais seco atua, inibe a formação de novas áreas de instabilidades, mas é a frente fria, então, o grande destaque desses próximos dias, que vai trazer até temporais para a faixa leste paulista e sul mineiro até o dia 7 de janeiro. A partir do próximo período, as instabilidades já perdem força no sudeste, a gente já volta a ter períodos de tempo mais seco, somente aquela chuvinha mais fraca e isolada do final do dia, que é típico desta época do ano, tanto que o volume de água agora é baixo nos 4 estados da região. E isso acontece entre o período do dia 8 até o dia 12 de janeiro. A partir do dia 13, a gente volta a ter áreas de instabilidades avançando pelo sudeste, e aí a expectativa, então, é de retorno das chuvas para grande parte das áreas produtoras da região sudeste, principalmente a partir do dia 13 de janeiro. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E a Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco voltamos falando do Showtech 2019. Já está bem perto, já começa no dia 16. E você também continue participando aqui conosco do Agricultura BR, enviando sua pergunta, foto ou vídeo da sua produção pelo nosso WhatsApp, aparece aqui embaixo da sua tela, é o 67 99656 2266. Nós voltamos já. Atenção, amigos pecuaristas e leiloeiras, 2019 está chegando, com muitas novidades e oportunidades para o agronegócio. Não perca tempo, reserve já a sua data para a nova temporada de leilões pelo SBA, sempre o seu melhor parceiro. Canal do Boi, agora também na NET e Claro TV. Expandimos, isso é sinal de inovação e bons negócios. Expandimos. Agora o Canal do Boi também está na NET e Claro TV, canal 190. Isso é sinal de bons negócios. Muitas novidades e oportunidades de bons negócios aqui no SBA em 2019. Além dos tradicionais leilões de animais selecionados, atrações inéditas na programação e novos leilões judiciais e extrajudiciais de imóveis rurais e urbanos em todo o país. Entre em contato com a nossa equipe de consultores e saiba como comprar e vender em condições especiais, com todas as garantias jurídicas dos parceiros do SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E restam menos de 15 dias para o início do Showtech 2019, feira que abre o calendário dos grandes eventos agrícolas do Brasil e que você conta com a participação e a cobertura completa aqui
pelo Canal do Boi. Canal do Boi que é a emissora oficial do Showtech deste ano e que vai apresentar durante os 3 dias de feira, como você já tem acompanhado na nossa programação, mas durante os 3 dias de feira você vai acompanhar os avanços tecnológicos, técnicos, aquilo que pode ser feito em termos de fomento, de incentivo para o agronegócio, a apresentação de propostas do setor financeiro também para a Showtech, para quem vai estar por lá. E nós sempre convidamos você que vai estar em Maracaju, daqui a menos de 15 dias, dia 16 começa a feira, mas quem estiver em Maracaju ou estiver no Mato Grosso do Sul, desloque-se até o município, vá até a sede da Fundação MS e conheça, entre todas aquelas ações, as empresas multinacionais apresentando tecnologias, conheça também o estande do Canal do Boi. O estande do Canal do Boi vai trazer para você uma situação inovadora, na qual você vai conhecer parte dos nossos parceiros que participam da feira, vai ter a oportunidade de realizar negócios, conhecer o sistema de trabalho do SBA, conhecer também um pouco a respeito das atividades que são desenvolvidas pelo grupo do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Então, nos visite também, você que for até Maracaju. Se não for, não tem problema, você acompanha ao vivo por todo o país. E eu convido você agora que vai estar em Maracaju, caso não esteja, né? Acompanha durante todo o dia, flashes ao vivo, programa Agricultura BR, como você já sabe, as nossas edições ao vivo, no meio-dia e 15 e também às 17h20, direto de Maracaju, ao vivo, direto do Showtech. Você vai saber agora um pouco a respeito de como que será a participação tecnológica de uma das mais importantes instituições de pesquisa do país, como é que vai estar a Embrapa sendo apresentada durante essa edição 2019 do Showtech. A BASF, uma das maiores indústrias químicas do mundo e que também desenvolve soluções para o agro, estará presente no Showtech 2019 e eu vou conversar com o Guilherme Felice, que é gerente de vendas da empresa, para saber como será a participação da BASF na feira. Bom, desde o início do evento, a BASF está sempre presente, é uma parceria com a Fundação MS e esse ano é um ano que a gente tem o prazer de trazer para o amigo, para o agricultor, a solução completa, desde a semente, que é a última aquisição da companhia, até as nossas soluções para controle de pragas, doenças e plantas daninhas. E como você vê a importância da feira para o desenvolvimento do agronegócio? Bom, nós sabemos que essa é a feira mais importante para o Mato Grosso do Sul, é onde a gente pode estar em contato direto com o agricultor, a gente pode, junto com a nossa equipe de agrônomos e técnicos, passar as orientações, tirar as dúvidas e esse ano, com essa solução completa, a gente está muito mais feliz, muito mais empolgado em poder apresentar para todos eles as tecnologias que vão desde o plantio até a colheita da soja. Obrigado, Guilherme, pelas suas informações. Lembrando que o Showtech acontece de 16 a 18 de janeiro na Fundação MS em Maracaju. E o Canal do Boi é a emissora oficial e também estará com um stand aqui de onde fará transmissões ao vivo e entrevistas durante toda a programação. José Cunha para o SBA. E voltamos a falar sobre clima, vamos voltar a somar meteorologia para ver com a Juliana Rezende como fica o clima para a região sul do país. Juliana? Olha, Carla, no sul do país tem uma frente fria já se aproximando. No decorrer desta quarta-feira, esse sistema vai trazer bastante instabilidades e até temporais para o estado gaúcho e na região sul. Agora, as condições de umidade do solo seguem variando entre 80% e 90% de grande parte da região. Para os próximos dias, então, como eu falei, tem uma frente fria que vai trazer temporais, especialmente para o interior gaúcho. Tem previsão de acumulados bastante elevados, próximos de 100 milímetros até o dia 7 de janeiro. Essa chuva vai avançar entre Santa Catarina e Paraná. A chuva também vai ser forte, com acumulados variando de 50 até 70 milímetros até o dia 7. E tem pancadas, então, de forte intensidade, com trovoadas, queda de granizo e até rajadas de vento. Para a próxima semana, a chuva diminui um pouco entre Paraná e Santa Catarina, mas o Rio Grande do Sul vai voltar a ser influenciado por novas áreas de instabilidades. Então, é o interior gaúcho que, entre o período do dia 8 até o dia 12, vai voltar a receber pancadas de chuva de forte intensidade, com potencial para temporais mais uma vez.
vez. Já as pancadas entre Santa Catarina e Paraná são enfraquecidas e o volume de água fica cada vez mais baixo, tanto que em pontos do Paraná, principalmente áreas mais ao norte, a chuva é tão fraca que é o tempo firme que vai voltar a predominar e se chover são aquelas pancadas, especialmente que acontecem entre a tarde e a noite. No decorrer do terceiro e último período, até o dia 17 de janeiro, tem previsão de chuva nos 3 estados, mas sem extremos. As instabilidades, então, voltam a atuar em grande parte da região sul, mas ainda são aquelas pancadas de fraca intensidade e sem elevados volumes de água. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E daqui a pouco a Agricultura BR volta aqui, trazendo para você uma situação muito interessante, um dia de campo que aconteceu no estado do Mato Grosso, muito interessante, que foi acompanhado pelo meu amigo, meu colega, o Valdir Pacheco. E nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas continue aqui conosco, nós voltamos já. Tá bom, você investiu em genética. Agora chegou a hora da pastagem da sua fazenda te dar lucro. Sementes Agromax. É isso mesmo, o momento é agora. Somente quem tem tecnologia e produção própria pode lhe auxiliar a ter mais lucro na produção de leite e carne. Pasto verde o ano todo é garantia de lucratividade e dinheiro no bolso. Ligue e fale com a gente. Sementes Agromax, seriedade e segurança na formação de pastagens. Não importa a distância, não importa a circunstância. Onde o agronegócio estiver, lá estaremos nós juntos, buscando a melhor informação, a melhor imagem por todos os caminhos e destinos, levando oportunidades ao telespectador e aos produtores rurais de todo o país, de norte a sul, de leste a oeste, mostrando a produção, a riqueza que brota das plantações e se espalha pelas pastagens. A tecnologia, os avanços do campo e principalmente a luta, a lida diária, o cotidiano dos homens e mulheres que fazem do agronegócio um dos setores que mais contribuem para a economia brasileira. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Você vai acompanhar agora uma reportagem que foi feita durante um dia de campo da Embrapa Agrosilvopastoril. Ela mostrou situações de trabalho que são possíveis para agricultores familiares do Pantanal Mato Grossense. Quem acompanhou e nos traz as informações é o repórter Valdir Pacheco. Agradecer a presença de todos em primeiro lugar. A Embrapa Agrosilvopastoril, em parceria com a Empaer, Senar MT e Rede ILPF, realizou no campo experimental da Empaer, em Cáceres, no oeste de Mato Grosso, distante 220 quilômetros de Cuiabá, mais um dia de campo. Os eventos anteriores foram realizados no campus do Instituto Federal de Mato Grosso, IFMT, também em Cáceres, onde está instalada uma unidade de referência tecnológica da ILPF. Esta foi a 4ª edição do Dia de Campo da Integração Lavoura Pecuária Floresta ILPF no bioma Pantanal Mato Grossense, focado no agricultor familiar. E demonstramos a suplementação animal, nós mostramos a capacidade de apacentamento, as cultivares de pastagem que utilizamos, que se aplica muito aqui para nós do Pantanal. Toda a tecnologia ali desenvolvida foi embasada já com conceitos que nós temos e trabalhos realizados na região e formatamos num único módulo. Foi bem demonstrado aquilo lá da capacidade de apacentamento que nós estamos tendo ali. Nós estamos trabalhando ali com 8 unidades animal por hectare, animais de 450 quilos. E podemos até superar isso mediante a tecnologia que estamos aplicando, principalmente para a agricultura familiar. A programação contou com 4 estações de campo, nas quais os participantes, divididos em grupos, acompanharam palestras e demonstrações práticas. Mas só tem vantagem a cana? Não. Ela tem seus defeitos, como todo mundo, né? Tem defeito. Ela é pobre em proteína. Ela tem 2 a 3% só de proteína. Fibra de baixa digestibilidade e pobre em mineral. Aí você fala, mas então para que está falando de cana? Porque tem maneira de corrigir isso aí. Barato para o produtor. Misturar cana com ureia. Ureia é nitrogênio não proteico.
Se você pegar 100 quilos de cana, tá certo? 100 quilos de cana, picar, e fazer uns 10 dias de adaptação, tem que passar por uma fase de adaptação, você vai colocar nesses 100 quilos 500 gramas de ureia diluído em 4 litros de água, certo? E mistura. Aí do 11º dia em diante, você fez a adaptação, porque senão pode intoxicar. Você vai passar para 1%, você vai colocar 1 quilo de ureia diluído em 4 litros de água, tá certo? E aí você vai fazer o quê? Esse trabalhinho que você fez de 10, 11 dias, era 2 a 3%. Quanto que vocês acham que vai a cana-de-açúcar? Quanto que sobe o nível de proteína? De 12 a 13%. Olha aí, ainda tirou da minha boca. Aí seria já porque já faz e já sabe, né? Já criou gado e mantinha a produção. Tá certo? Então, vai para 12 a 13% de proteína. O evento apresentou tecnologias que estão ao alcance do agricultor familiar. Hoje tivemos a oportunidade de mostrar, principalmente os nossos parceiros da Empaer, tecnologias voltadas para a agricultura familiar, né? Inclusive, a ILPF aqui instalada é voltada para a agricultura familiar. E a gente teve a oportunidade, hoje, os produtores, de verem no campo mais de uma dezena de tecnologias voltadas para eles, né? De baixo custo, mas nela contém uma série de conhecimentos, né? De saberes extremamente importantes, capaz de melhorar muito a vida do pequeno produtor no campo. E esse evento, particularmente, além da Empaer e da Embrapa, teve a parceria fundamental do Senar e da Associação Rede LPF, né? Que foram os realizadores do evento e conseguimos trazer cerca de 200 participantes para ter a oportunidade de ver todas as tecnologias que nós demonstramos. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E daqui a pouco a Agricultura BR traz como é que vem o dólar aqui no Brasil e a abertura dos negócios no primeiro pregão do ano na Bolsa de Chicago para a soja. Fique conosco, a gente volta já. Tá bom, você investiu em genética. Agora chegou a hora da pastagem da sua fazenda te dar lucro. Sementes Agromax. É isso mesmo, o momento é agora. Somente quem tem tecnologia e produção própria pode lhe auxiliar a ter mais lucro na produção de leite e carne. Pasto verde o ano todo é garantia de lucratividade e dinheiro no bolso. Ligue e fale com a gente. Sementes Agromax, seriedade e segurança na formação de pastagens. Expandimos! Agora o canal do Boi também está na NET e Claro TV, canal 190. Isso é sinal de bons negócios. A decisão de comprar produtos de qualidade que aumentem a produtividade e tornem o rebanho muito mais produtivo é do pecuarista. O campo de ofertas traz para vocês parceiras, empresas parceiras, para você poder tomar essa decisão. Como a Nutrifos Nutrição Animal, a única empresa de homeopatia veterinária com ISO 9001, certificação mundial, que facilita bastante a sua escolha. É o campo de ofertas, direto do campo, para você. O Agricultura BR traz agora a abertura de mercado. Abriu há pouco os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Vinha com ganhos, vinha ganhando cerca de 8 centes nas posições de mais curto prazo. Você acompanha comigo aqui os negócios. Soja em Chicago, mercado ao vivo nesse momento. Posição de janeiro a 8 dólares 90 centes mais 4 por bushel. Março, posição de maior liquidez, 9 dólares 4 centes mais 4. Maio, 9 dólares 16 centes mais 4, também vai ganhando quase 9 centes de dólar. E julho, 9 dólares 29 centes mais 4 por bushel. Negócios em alta com soja em Chicago nesse primeiro dia útil de 2019. Nós vemos agora como opera o dólar no mercado financeiro brasileiro. Como falamos no começo do programa, o dólar que abriu a primeira sessão de 2019 em alta, mas começou a recuar durante esta quarta-feira e nós vemos agora na tela como está o movimento do dólar comercial no Brasil, uma queda de 0,99% para a moeda norte-americana, que está sendo vendida neste momento a R$ 3,83 mais 6. E com essas informações, nós encerramos esta edição do Agricultura BR, agradecendo muito pela sua companhia
e este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.